É Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Olhou para aquela viúva e disse assim: mulher, não chores mais. Há uma alegria em minha alma, por isso eu canto. Cristo livrou a minha vida e enxugou o meu pranto. Hoje a minha alma agradece pela morte na cruz. Quantos agradecem? Só os agradecem. E a coroa de espinhos que puseram em Jesus. Não chores mais. Não chores mais. Disse Jesus quando minha alma resgatou. Não chores mais. Me deu razões, ele disse: sou o teu Deus. Depois o teu amparo. E depois teu sirabaxeira caramamamagarovexieu. Nesta alegria extravaso o meu contentamento. Cristo mudou a minha vida, tirou a minha vida do inferno, do eterno tormento. Hoje a minha alma agradece. Obrigado, Jesus, pela morte na cruz e a coroa de espinhos que puseram em Jesus. Não chores mais. Disse Jesus quando minha alma do inferno resgatou. Espero que você, telespectador, tenha se deleitado com essa música que canta e encanta e traz alegria aos nossos corações. Estamos juntos nessa manhã de quarta-feira, hoje 23 de setembro. Logo mais estaremos ouvindo o presbítero Oséias. Ele estará dando continuidade a esse tema sobre santidade, que eu acredito tem nos despertado a nós vivermos uma vida santa. E a palavra santificação ou santidade nos dá a ideia de separação.
A palavra santidade significa, o sentido espiritual é esse, separados. Então, espero que você guarde no seu coração as lições que vamos ouvir dentro de instantes. Quero lembrar aos nossos telespectadores da TV Master, TV a cabo, Canal 20, que nos assiste, e aos internautas que nos acompanham. Se você ainda não fez a sua inscrição, dê o seu like ou se inscreva no YouTube. Participe amigos, pessoas bem próximas, para que nos assistam, para que nos acompanhem também. E para aqueles que estão conosco, que se sentirem desejosos de nos ajudar a manter esse programa no ar, nós fazemos aqui um apelo. Primeiro, ore pelo programa Opção para a Vida. Estaremos no próximo ano, se Deus assim nos permitir, completando exatamente 30 anos que estamos no ar. É uma história. Eu tenho encontrado história de vida, tenho encontrado pessoas que me abordam, dizem, olha, eu me converti quando era criança, através do programa Opção para a Vida. Outros, já crescidos, dizem, olha, eu não perco o programa. Alguns estão sempre sendo alcançados através das boas novas de salvação. Então, ore para que esse programa não saia do ar. E se você sentir no seu coração o desejo de manter este programa no ar, nós passamos a conta aí abaixo do seu vídeo. Programa Opção para a Vida, você pode colocar sua contribuição na agência Banco do Brasil, 3331/meia dúzia, conta corrente 7551/5. E aí você estará cooperando, contribuindo para que este programa permaneça no ar. Não deixe esta chama se apagar. Portanto, nesse instante, quero deixá-los com o presbítero Oséias, dando continuidade a esse assunto, a esse tema sobre santidade. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. Então os planos de Davi estão indo por água abaixo. Urias não está indo para casa, não tem como montar uma situação para que pareça que Urias é o pai da criança. Qual é a solução que Davi encontra? De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Escreveu nela, põe Urias na linha de frente e deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreu, e morreu também Urias o hitita. O desejo, o adultério, o assassinato. O homem segundo o coração de Deus, Davi. Gente, Urias, diz a Bíblia que ele participava do batalhão dos especiais do povo de Davi. Ele tinha 30 guerreiros que se destacavam, e Urias era um desses 30. Hoje, do batalhão de operações especiais, Urias faria parte. E Davi faz com que esse Urias seja um escudo ou bucha de canhão, esteja na linha de frente para morrer, para ser morto, para poder justificar o seu pecado. E se você for ler o texto lá de Samuel, o que acontece é que Joabe, o general de Davi, ele usa uma estratégia errada. O texto diz que morreram da guarda de Davi, alguns oficiais. Muita gente do exército de Davi morre por uma estratégia errada. Mas como Urias morreu, Davi dá por satisfeito, não se importa com a vida daqueles outros. É o poder destruidor do pecado, gente, que tão de perto nos assedia. Agora, a postura de Davi foi diferente, né? Herodes mandou matar o profeta, ou melhor, João Batista. No livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo de 1 a 14, fala que Deus envia um profeta a Davi. E o Senhor enviou o profeta a Davi, o profeta Natã. Ao chegar ali, ele disse a Davi, 2 homens viviam na cidade.
Um era rico e outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre tinha apenas uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu com ele, com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Irmãos, e a gente conhece pessoas que tratam assim animais de estimação, como se fosse alguém da família. Tem histórias, né, de pessoas que criavam galo, galinha, e quando a mãe e o pai foi botar para a panela, era um chororô em casa, né, porque ninguém queria mais comer aquela galinha ou galo, porque cuidava como alguém da família. Criou laços afetivos. E a história que Natan conta diz que esse homem criou laços afetivos com esse animal. Mas ele continua a história. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico. E este não quis pegar de suas próprias ovelhas ou bois para preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. O rico tinha de tudo para oferecer um banquete, uma bela refeição para aquele viajante, para aquele visitante, para aquele estrangeiro. Mas o que é que o rico faz? Ele não usou o que ele dispunha, que ele tinha. Ele tomou o animal daquele pobre. Coisa horrível, terrível. Nós sentimos algo em nosso coração pulsar e mostrar que a injustiça é injusto. Aí a resposta de Davi: então Davi se encheu de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Está errado, deve ser punido. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Cobiçou, adulterou, assassinou. E o profeta denunciou o pecado, igual João Batista. Você é esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu ungi rei de Israel, livrei-o das mãos de Saul, dei-lhe casa e mulheres do seu senhor, dei-lhe nação de Israel e de Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado ainda mais. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias o Hitita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Hitita para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. Ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que insultou o Senhor, a criança que vai nascer morrerá. O pecado é destruidor. Foi na vida de Davi também. Essa profecia que Natã dá a Davi, ela se cumpre, sabe? Natã diz que a espada não se afastará da casa de Davi, vai ter desgraça na família de Davi. Um filho de Davi estupra a própria irmã. Outro filho de Davi, Absalão, mata esse irmão que estuprou a sua irmã. Esse filho Absalão, ele depois quer dar um golpe e tomar o reino de Davi. Esse mesmo Absalão, e Davi nessa história fez o que? Nada. Davi foi um fracasso como pai. Hoje a história não é de Davi, mas a gente outro dia pode tratar isso. Esse filho que toma o reino de Davi, ele, para mostrar que ele agora é quem mandava, ele faz isso que o profeta Natã profetizou. Ele pega as mulheres de Davi e tem relações sexuais no terraço, de forma que o Israel pode contemplar a olho nu o que está acontecendo,
para que Israel temesse e sabesse que quem mandava era ele, Absalão, o filho de Davi. Olha o poder destruidor do pecado na vida do homem de Deus. Sabe o que aconteceu com Herodes? Ele abandonou seu casamento, abandonou a esposa Fazélia. Ela voltou para casa do seu pai Aretas. O pai, com muita raiva, em retaliação, vem com exércitos contra Herodes e massacra o exército de Herodes. A coisa só não é pior, porque Roma, o Império Romano, socorre a Herodes. Herodes, passado algum tempo, vê o seu irmão, Filipe, que não era o esposo de Herodias, é outro, é o conhecido como Filipe o tetrarca, se tornar, ou melhor, ele vê um sobrinho seu se tornar rei da região que era do próprio Herodes. A esposa, vendo isso, que é ciumeira e quer ir até o imperador, que à época era Cláudio Calígula, para chegar lá e pedir para Herodes se tornar rei. Quando Herodes está com o imperador, chega a carta do sobrinho de Herodes, dizendo ao imperador que Herodes queria dar um golpe. O que é que o imperador faz? Exilia, manda para o exílio, expulsa Herodes e tudo o que ele adquiriu. Vai morar na Gália, na região da França. Isso é o poder destruidor do pecado. Acabe e Jezabel viu isso. Davi viu isso. Herodes viu isso. O pecado é destrutivo, irmãos. E eu queria encerrar esse sermão trazendo 3 aplicações para nós. Depois de vermos o que aconteceu na vida desse personagem de Herodes, Jezabel, Acabe, Davi também, o rei Davi, entendamos que o pecado é algo real, é destrutivo, nos assola de perto e todos somos tentados para pecar. Não é algo que acontece com os outros, ele está bem próximo a nós. Lembra quando Caim oferece o sacrifício a Deus e Deus não recebe aquele sacrifício? E Caim muda a sua feição. O que é que Deus diz? Gênesis 4, 7. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O pecado bate à nossa porta todos os dias. Tiago, o meu irmão de Jesus, escrevendo na sua carta, capítulo 1, versículo 13 a 15, diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça ou desejo, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. O pecado está próximo de nós. Todos nós temos áreas que nós temos maiores dificuldades de lutar e vencer determinados pecados. Tiago diz que somos seduzidos. E se essa sedução for alimentada, vai ser arrastado. Se esse desejo for alimentado, vai ser arrastado e seduzido. E vai gerar o pecado. Alguns têm problema na área do sexo, outros na área do dinheiro. Mas na hora do sexo, se botar uma saia num pé de bananeira, vai ter gente que vai ficar louco. Tem gente que é na área financeira, se balançar a nota de R$2, vende a mãe. Tem outros que é na área da bebida, se passar num posto, sentir o cheiro de alguém abastecendo o carro de etanol, vai ficar doido para beber. É da nossa natureza isso. E nós temos que atentar para isso.
é real, está muito próximo de nós. Mas não só isso, queridos. Além de estar próximo de nós, nós estamos numa luta constante contra o pecado. E a nossa natureza nos empurra para Ele. Por isso precisamos do auxílio do Espírito Santo. O homem morto sem Cristo, ele vive no pecado, é comandado pelo pecado. Nós recebemos vida em Cristo, através do Espírito Santo, que nos deu uma nova vida. Agora há uma luta. Para o homem sem Deus, ele não luta. Ele está entregue, ele é dominado. No nosso caso, a luta do pecado, da carne, com o Espírito. Só que a nossa natureza, irmãos, ela sempre vai nos empurrar para o pecado. Não tem jeito da nossa natureza nos empurrar para as coisas de Deus. Paulo diz, o bem que eu quero fazer, isso não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. É o pecado em mim. A nossa natureza vai sempre nos empurrar para o pecado. Por isso nós precisamos ouvir o Evangelho. E o Evangelho é aquilo que Deus fez por nós. Porque a nossa natureza é contra o Evangelho. Mas a gente ouve cada vez mais para fortalecer o nosso espírito. Paulo, falando dessa luta, diz em Gálatas 5, 16 e 17, por isso eu vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Lembra que Jesus falou? O Espírito está pronto, a carne é fraca. A nossa natureza vai nos empurrar para o pecado. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Não dá com as nossas armas vencer o pecado. Não só acontece com os outros, acontece conosco também. E por fim, queridos, para essa luta, e eu sou bem claro, os irmãos que estão aqui, você que está em casa nos assistindo, quem tem a Cristo, quem foi vivificado pela palavra de Cristo, está em luta contra o pecado. Quem ainda não tem essa fé, não foi vivificado, está dominado pelo pecado. Não há luta, está dominado pelo pecado. A luta só há em quem recebeu vida em Cristo Jesus. Se você ainda não tem vida em Cristo Jesus, hoje é o dia de pedir misericórdia a Deus, de crer nessa palavra, para poder ter vida e iniciar essa batalha. Se não for, está dominado pelo pecado. Para essa luta, é necessário nos revestirmos da arma de Deus, das armas de Deus, para vencermos essa guerra, essa batalha. Paulo diz, escrevendo sua carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10 ao 13, diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, ou na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem estar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. É só se revestindo daquilo que Deus tem para nós, para vencer essa luta. E como é que nós podemos fazer isso? Deus deixou para nós algo que os teólogos chamaram de meios de graça, para nós vivemos uma vida devota a Deus, uma vida cristã, frutífera, para a sua glória, nos afastando do pecado. São os recursos, esses meios de graça, comuns, visíveis, pelos quais Cristo deu à igreja. Não é que eles têm mágica, mas eles funcionam, sabe, para nos encaminhar a Cristo. Imagina uma mangueira, a mangueira em si não tem mágica alguma, mas ela faz com que a água vá e regue e refrigere. É esses meios de graça, ele é um canal para que as bênçãos de Deus nos fortaleçam e a gente possa viver uma vida cristã autêntica. Através desses meios, Deus vai nos dar paz, conforto, orientação para a vida cristã. E quais são? Tem esses meios, dividiu em questões particulares e questões públicas. Particular, meu e seu como indivíduo, é a leitura da palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. É a oração. Eu e você precisamos ler a Bíblia.
nós precisamos orar a Deus, em secreto, em casa, como indivíduos, como pessoas. E meditar. Não é só ler, é meditar. Entender aquilo que está e ficar ruminando como animal, pensando naquilo, entendendo aquele texto e aplicando a sua própria vida. E são meios de graça que nós temos para essa vida cristã, para enfrentar esses desafios. Mas não tem só esses meios particulares, há meios públicos, abertos para toda a comunidade junta. Sabe o que é? É reunir-se para adoração. Todos, a adoração pública. Gente, Deus nos chamou, foi isso aqui, ó. Estarmos juntos um com o outro, em casa. Ninguém é igreja, igreja é um povo. Igreja somos nós juntos, não sou eu em casa. Igreja não é um local, igreja não tem endereço fixo, igreja é um povo. Um dos meios de sermos abençoados para nos fortalecer a fé é estarmos juntos, reunidos, adorando a Deus. Porque aqui a gente exorta uns aos outros, aqui a gente fortalece uns aos outros com a palavra. Outro meio também, irmãos, é participar das ordenanças de Deus deixadas, o batismo e a ceia. O batismo é dizendo que você morreu para o mundo, você faz parte de uma comunidade dos salvos, você faz parte da família de Deus. A ceia, se o batismo é uma ordenança que mostra que você entrou nessa comunidade, nesse povo, nessa família, o batismo te faz lembrar, mês após mês, que você faz parte da família de Deus. Então, exercer, participar dessas ordenanças faz parte. Então, se você tem tempo de igreja, se você é um crente e ainda não é batizado, o que é que está esperando? Seja batizado, procure. Os irmãos aqui, inclusive no nosso boletim, tem lá, convocando aqueles que desejam. Mas não só isso, além da reunião pública para adoração, dessas ordenanças do Evangelho para nós, a comunhão com os irmãos e irmãs. Gente, a comunhão é indispensável. Não é só estar juntos. No ônibus a gente chega, senta e sai. No cinema a gente chega, senta e sai. Ali não tem comunhão. Aqui deve haver comunhão, uns crescendo com os outros, uns se importando com os outros. E por fim, a oração coletiva. Estar juntos orando. Queridos, que Deus tenha misericórdia de nós e que fixe as verdades de sua palavra em nosso coração, para assim a gente viver para a sua glória. Acredito que você foi profundamente edificado através de toda essa explanação da palavra de Deus. Amanhã não perca o programa Opção para a Vida, quando estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior trazendo mais um tema voltado para esse assunto sobre santidade ou santificação, saúde para a sua alma. Que todos fiquem com Deus. Um forte abraço virtual, que Deus ilumine os seus caminhos nas decisões que você venha tomar nesse dia, que você sinta a direção e a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo nesse dia em que nós estamos recebendo como dádiva de Deus. E até amanhã. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti, por